Sim, senhora. Desculpa, Tranquilo. vou fazer. Obrigado. E voltando neste momento, nos ligando pelos nossos pensamentos, através dos nossos sentimentos, nos ligando aos nossos mentores, às equipes espirituais do estudo desta noite. Aos irmãos agradecemos por toda a assistência, o amparo, o entendimento. Agradecemos a oportunidade do trabalho. Pedimos que dessa forma possamos doar aquilo que temos de melhor em nossos corações. Que as nossas vibrações e o nosso amor possam servir de auxílio a tantos irmãos encarnados e desencarnados que aqui se encontram. Pedimos, Mestre amado, as tuas bênçãos aos nossos lares, que nesse momento se estendem a tantos acolhimentos através dos nossos estudos. Que abençoe, Senhor, a cada um de nós. E assim, abrindo os nossos corações, iniciamos a segunda parte dos estudos desta noite. Que assim seja. Obrigado, Ana Paula. Nós paramos aqui no capítulo 22, versículo 3. São 24 capítulos, estamos terminando o capítulo 22 do Lucas. Só para a gente se preparar, o que vocês acham de depois nós passarmos para Atos dos Apóstolos? Já que nós estamos estudando João de manhã e já estudamos Mateus anteriormente. Deixamos Marcos de lado. Pode ser. Alguém tem uma outra ideia? A Maria já tem uma outra ideia, que foi, depois de terminar, pode fazer Apocalipse. E aí? Vou ser sincera, para mim é tudo novidade, tá bom? Eu apoio também. O Apocalipse? Tô com a Ana Paula, tudo é novidade. Quem falou que está com a Ana Paula? Nepotismo. A Michelle também. Então, nós vamos para Atos e depois Apocalipse? Vocês preferem entrar em Apocalipse? Atos primeiro? Então, tá bom. Thales, no seu entendimento, qual seria o melhor? Atos. Então, bora. Sabe por quê? O Atos vai nos chamar muita atenção de como que os apóstolos agiram sem o Cristo e passa a ser exemplo para nós. E o Apocalipse, ele exige muita ciência. Aí entra numa situação, muitas vezes, de a gente ganha conhecimento, mas a gente tem pouca exemplificação. Eu acredito que é bom Atos. Então, eu acho, então, Thales, como você já está ministrando, né? O que você achar melhor para a gente, como para a maioria aí tudo é novidade, para mim também. Você escolhe o que melhor vai ser para a gente. Que interessante. Mas para a maioria é novidade? É? Não tem nenhum ex-crente conosco? Então tá bom. Tá. São os espíritas só do Evangelho. Eu acho que a gente vai ser amaldiçoado se continuar estudando a Bíblia desse jeito. Mas tá bom. Vamos então seguir esse caminho.
Nós paramos de propósito no versículo 3, porque entrou, porém, Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, o qual era do número dos 12. Então, nós vamos parar aqui. Por quê? Entrou, porém, Satanás em Judas significa algo chamado de processo obsessivo. Olha como isso vem continuar o estudo passado, né? De uma certa maneira. A gente estava falando da melhora íntima, e nós falamos que os obsessores potencializam a as nossas ideias, o nosso comportamento. Então, eu gostaria de parar aqui nesse versículo de novo, no 3, para a gente falar sobre o processo obsessivo. Tudo bem? Ninguém tem aquela pressa, né? Vamos acabar logo, não, né? Não? Então tá bom. Vocês deviam falar de vez em quando também. Ana Paula, sua filha está me ajudando? Hoje ela não quis participar, Thales. Se rebelou. Eu até brinquei com ela. Você está deixando o inimigo tomar conta de você. Mas não resultou muito, não teve muito resultado hoje. Ameaça com Satanás na próxima. Brincadeira, brincadeira. Então tá bom. Vou parar de apresentar aqui. Vamos para outra apresentação. Então, na nossa cabeça, entrou, porém, Satanás em Judas, né? Aí, nós vamos passar, eu vou passar a apresentar aqui, ó. Nesse negócio aqui chamado, esqueci o nome, tablet. Cuja tradução para o japonês é muito difícil. Tablet. Desculpa que eu fiz uma piada interna e eu mesmo... tá vendo? Eu tomo os medicamentos, as pessoas não têm. Então, vamos lá. Quando que começa o processo obsessivo na humanidade? Por que Satanás entrou em Judas? E por que Judas, perto do Cristo, deixou isso acontecer? E por que o Cristo permitiu que isso acontecesse? Então, nós vamos pegar um caso, vou colocar aqui um item de raciocínio, um livro, Sexo e Destino. 12º livro do grupo de livros da vida espiritual do André Luiz. Lá, então, nós temos 2 indivíduos trabalhando. Um Cláudio Nogueira, encarnado. Você já deve conhecer o caso. É o caso em que ele é convidado a beber um gole de uísque. Lembra? Eu mandei no nosso grupo. E aí o espírito se liga a ele e absorve. Esse espírito é o Moreira. Desencarnado. Quando o André Luiz, então, André Luiz fala, vamos fazer alguma coisa para impedir? O Félix, que é o mentor, ele fala assim, não podemos. Mas por quê? Não podemos porque nós não sabemos, nós não estudamos o passado dele. Nós não sabemos se ele realmente está aqui como amigo ou como obsessor. Nós não sabemos disso. Então, o que aconteceu foi que o Moreira se acoplou aqui ao Nogueira de amarelo, enquanto o Moreira
O Nogueira absorvia o álcool, as emanações do etanol na mistura que formou o uísque. Então, só de gracinha, para quem quiser entrar em detalhes, CH3, CH2OH, que é o etanol, que é uma molécula anfipática, uma molécula pequena com alta energia cinética, e essa molécula ela penetra a membrana plasmática das células em altíssima velocidade, similar à velocidade da água. E quando ela penetra na membrana da célula, a membrana fica desorganizada em termos moleculares. E ele funciona como uma droga hipnótica, facilitando o processo obsessivo, e ela é uma droga que deprime, ela é deprimente. Hã? Ela é uma droga que deprime o indivíduo. Por que ela facilita o processo obsessivo? Porque ela é hipnótica. Ela facilita as sensações de ordem metafísica. Ela meio que desregula as nossas forças. Então, aqui tem dois indivíduos. Ele conta que, quando essa droga, veio aqui, passou pela garganta, os dois sentiram. Tanto o desencarnado Moreira sentiu as emanações, quanto o encarnado Nogueira também sentiu as emanações no cérebro dele. Ambos sentiram as emanações. Aí o nobre Félix falou, eles podem ser amigos, e o Nogueira, Cláudio Nogueira, pode tê-lo convidado a entrar aqui na casa. Se ele é dono da casa e convidou esse espírito para entrar, se considere encarnado. Você expulsaria um convidado da casa de uma pessoa que você entrou, sendo que ela convidou a pessoa a entrar? Não. Então, o André Luiz passa a chamar o Moreira desencarnado por vários nomes. Amigo do Nogueira, assessor do Nogueira, esse de assessoria é com 4 S? Colaborador do Nogueira. E, de vez em quando, usou a palavra obsessor. Sim. Alice, como que o Nogueira convidou? Porque ele gostava de álcool e os dois tinham afinidade um pelo outro. Entendi. Obrigada. A afinidade, o vício foi que convidou. Aí, ele não falou obsessor diretamente. Ele falou colaborador, assessor, amigo. Entendeu? Quando o Nogueira se preparou para agir de uma maneira muito perniciosa contra a filha adotiva dele, o André Luiz diz que eles se juntaram, ele já não conseguia dizer mais quem que era qual, tamanha união entre eles. E que o Nogueira passou a apresentar características primitivas através das vibrações dele. Entenderam essa questão toda? Tudo bem? Então tá bom. E alguém pode questionar se isso acontece conosco? Sim. Acontece sim.
nós temos temos amigos dessa forma. Nosso cérebro tem algumas regiões importantes. A região aqui chama região frontal. Essa região aqui chama região occipital. Essa outra região chama região parietal. E essa regiãozinha de baixo chama região occipital. Frontal. Parietal. Temporal. Occipital. Os occipital. Espera aqui, eu errei. Cada área tem uma função específica e várias, e elas se associam entre si. Eu vou dar um exemplo. Digamos, o Moreira atuou onde para fazer com que o Nogueira lhe aceitasse a estimulação? Através dessa área aqui, temporal auditiva. Gritou. E como é que eu sei disso? Lá está escrito assim: ele não ouviu com os tímpanos terrestres, mas absorveu a ideia. Logo, se não são os terrestres, são os tímpanos espirituais. São as sugestões, é? Exato. Beba. Eu também quero. Então, ele fez isso. Para que ele ouvisse daquela maneira, como que ele fez com que isso acontecesse daquela maneira, que ele ouvisse daquela maneira? Porque há muito tempo ele vem obedecendo os comandos verbais do Moreira. Entenderam agora? Ou seja, aquela lá não foi a primeira vez que ele tomou uísque. Aquela lá não foi a primeira vez que ele bebeu. E não foi a primeira vez, nem nessa vida, nem em outra. Então, ele já está acostumado a ouvir aquela voz. Provavelmente, numa encarnação passada, o Moreira era amigo dele e falava assim: e aí, amigão, vamos beber junto? Vamos para a taberna? Vamos. Vamos encher a cara de cerveja e fazer bobagem? Vamos. Esse aí também é uma maneira de convidar, Maria Eduarda. Um amigo do passado, que era nosso comparsa dessas atividades, nos encontra reencarnado e vem nos convidar a continuar o mesmo comportamento de antes. Então, é um amigo, compreendeu? Tudo bem? Aí, o que acontece? Ele vai engolir. O que ele vai engolir? Ele precisa sentir o cheiro, essa região aqui, gostei disso aqui não, pegar o verdinho, cheiro, essa região, e paladar, ele vem para essa região aqui, ó, mais, um pouquinho mais para cima que isso, é difícil tudo, né? Mas é nessa região aqui, quer ver? Deixa eu ver aqui, pronto, não, é mais embaixo, peraí. Nessa região aqui, ó. Essa região aqui. Era para ter outra coisa. Essa região é a região do nervo hipogrosso, grossofaríngeo. Essa região aqui é estimulada para que ele sentisse cheiro e paladar. Quê? Sim, quando ele tem a vontade, ele saliva também. Por isso que eu juntei os dois. É um pouquinho mais para cima isso aqui, mas deixa quieto. Eu vou botar o nome aqui, ó.
E essa região aqui é a região do assoalho do quarto ventrículo. Melhor não falar isso, não. Deixa quieto. Deixa quieto, deixa quieto. É a região aqui, tá bom? Um pouquinho mais para cima aqui, mas tá bom. Eu não coloquei. Aí veja bem essa situação. Para ele poder sentir com o mesmo cheiro, com o mesmo paladar, você acha que eles estão juntos fazendo isso há pouco ou muito tempo? Muito obrigado pelas respostas. Se Satanás não tivesse tirado uma pessoa, talvez a Ana Paula tivesse respondido. Deixa eu só falar uma coisa antes da minha mãe aproveitar. Ah. Ele precisaria estar influenciando ele a sentir o cheiro e paladar? Não seria ao contrário? A forma dele se ligar para ele sentir o que o encarnado está sentindo? No momento que ele aceitou, ele entrega. Calma aqui, ó. Usa meu cérebro. Só então que ele vai usar o cérebro para sentir, ele não estimulou o outro a sentir, é isso? para poder absorver essas emanações. O cérebro todo, só que ele vai pegar as partes que interessam. Né? É natural, liga naturalmente. Dona Maria Ângelo. Thales, eu li em algum livro, ele dizia que o espírito como que fazia cosquinhas. Ele foi nesse livro mesmo. Ele cortou a garganta dele utilizando os dedos. Para estimular a região do nervo glossofaríngeo, para poder estimular o paladar dele. É isso mesmo. Então, essa ligação é mais fácil e acontece mais facilmente quando essa ligação já é mais antiga, porque um espírito que não tem essa ligação, ele tem mais dificuldade de sentir tudo isso? Sim, tem que ter afinidade. Como meu desenho é muito bom, vou colocar aqui Homo não sapiens. Isso aqui eu coloco aqui aparência habilis, Homo habilis. Antes do Homo sapiens. Esse homem aqui desencarnou. Esse aqui é o Moreira antigo. Ou o Cláudio Nogueira. Uga. Homem primitivo. Caverna. Esquece. Vou tirar o móvel. Homem das cavernas. Homem. Eles faziam parte da mesma tribo. Agora, isso aqui é coisa da nossa imaginação. Fizeram parte da mesma tribo. E aí, um deles morreu. Aí, como é que ele chama? Vamos dizer que o Moreira morreu. Vou deixar o Moreira obsidiano já. Moreira morreu, desencarnou, olhou assim para aquele plano espiritual, não entendeu nada, ficou morrendo de medo. Ah, que medo! Que medo! Tem alguém que gosta de mim, que pensa como eu? Aí ele vai e fala assim, tem eu aqui, ó. Quem? O Cláudio. Nós vamos fazer aquela bobagem no Rio de Janeiro, lá daqui a um tempo. Então, vem para cá. Aí, encosta em mim aqui, vive comigo. Então, tá bom. Vive comigo. Vive aqui comigo e tem as mesmas sensações que eu, porque a gente vai viver junto aí. Aí, quando você reencarnar como meu filho, depois eu também desencarno e vou grudar em você. Então, o processo obsessivo, ele inicia como uma necessidade de proteção do homem primitivo em não fugir das sensações materiais por causa do medo. A gente, então, aprendeu a viver com o obsessor perto, nos fortalecendo, e o obsessor aprendeu a se aproximar de nós
com medo das sensações do plano espiritual mais sutis que ele não consegue entender. O alimento é fraco. Entendeu? Difícil, né? Sim. Quais as vantagens? Mais percepção para o encarnado. Da realidade. Mais inteligência. Porque o outro está desligado da matéria, vê mais longe. O que mais? Mais afinidade. Só tem vantagens. Isso acelerou, aumentou o processo evolutivo. Você acha que nesse momento o Moreira era culpado? Fazer isso? De forma alguma, era uma necessidade para ele. E você acha que o Nogueira estava feliz com isso? Estava, ele se sente mais fortalecido, mais inteligente. Então você acha que o André Luiz estava certo em falar assim, vamos tirar o Moreira daqui, que está fazendo mal para o Nogueira? Félix, não, nós não sabemos da ligação entre eles. Nós não sabemos o que eles eram. Vai que ele é um amigo. Assessorou e vem assessorando ao longo do tempo. Vai que eles são colaboradores nas mesmas tramas do passado. Compreendeu? Dessa forma, a gente consegue enxergar que os obsessores não são necessariamente nossos inimigos, e se são nossos inimigos hoje, pode ter sido nosso companheiro de luta no passado distante? Eu vou entender que vocês entenderam, tá? Então tá bom. Dessa maneira, entendendo assim, vocês concordam que o Moreira, o Nogueira, teria como encarnado, por caridade, se melhorar para mostrar para o Nogueira que, se melhorando, ele vai ser mais feliz? Entenderam a situação? Por que Deus permite a obsessão? E por que nós não podemos achar que os obsessores são seres maléficos, do mal? Porque nós fomos. Porque se eu mudasse Nogueira para desencarnado e Moreira para encarnado, o raciocínio seria o mesmo. Entendeu? Sim. Então, Thales, aí você vai para o plano espiritual. Você muda um pouco a sua maneira de ver, de sentir. Aí você vai encarnar para provar que realmente se aprendeu. Mas só que aí, encarnado, você esquece essas coisas. E aí você abre novamente as portas para o obsessor. Sim. E é muito importante que isso aconteça, porque não tem como você, que dependeu desse companheiro durante muito tempo, evolua sozinho, porque aí seria egoísmo, vai contra a lei de Deus. A evolução, ela depende da vontade de cada um, mas ela é em conjunto, um ajudando o outro. Se chegando aqui, eu não aceitar a influência dele, não tem como ele agir sobre mim? Não, mas ele vai ficar do lado por necessidade, ou vai sair e aprender a se renovar, um plano espiritual bom, vai se afastar, aí a afinidade não é tão grande, e vai continuar fazendo bobagem, ou vai falar assim, eu quero ficar perto dele para ver o que isso vai dar, vai aprender. Não tem jeito de dar errado. A evolução não dá errado. Basta que um do grupo cresça, ele carrega vários com ele. Basta que uma atitude nossa se modifique para o bem,
e a gente começa a agir sobre vários e vários indivíduos desencarnados, convidando-os à renovação, nem que seja por perturbação e por raiva deles. Se eles ficam com mais raiva, porque mexeu no íntimo. Mais cedo ou mais tarde, eles vão se encontrar. Entende? Se encontrar com Cristo. No primeiro tropeção, aí ele volta. Se a gente não se ligar à oração, à meditação e à vontade de aprender com resiliência, sim, pode voltar. Mas se a gente logo que volta, a gente já faz oração, mostra boa vontade, ele perde o poder. Obrigada, viu? Por nada. Seria como se você caísse e aceitasse, né? Permanecesse naquela situação em vez de voltar à posição que você definiu, né, Thales? Exato. Isso mostra o que você mais gosta no íntimo. Por isso que a gente se colocar assim, ó, de frente e falar assim, ô, tá vendo? Você falou que não ia tomar sorvete hoje. Tomou. Logo, você gosta de tomar sorvete. Eu gosto. Não, não gosto não, mas você tomou. Ah, que droga, eu não vou tomar mais. Amanhã tomo de novo. Não, eu gosto, realmente. Hoje eu não venci. Mas amanhã eu vou fazer o seguinte, eu vou tomar só meia bola. Essa luta é a minha. Oi? Essa é a minha luta todos os dias. Não sabia que você gostava tanto de sorvete. Sorvete não, mas doce, eu sou tarada por doce. Fala, seu Wilson. Ô, Thales, então entendendo, eles têm poder sobre a gente, mas depende da gente para se melhorarem. Ele não tem poder. Ele sugestiona, sugere. A gente aceita se quiser. Se nós estivermos no mesmo nível dele, é fácil aceitar a sugestão porque nós estamos pensando do mesmo jeito. Mas poder não. Nós não fazemos nada pela vontade dos outros. Tem gente muito persuasiva que nos convida para fazer coisas e a gente entra naquilo que a gente quer entrar. Mas não, a gente não faz nada, a não ser em casos raríssimos em que haja doença, um processo obsessivo de ódio muito violento, caracterizado ao longo de muito tempo. Mas mesmo assim, é dado ao espírito alguns segundos de clareza para que ele possa tomar as decisões dele. Tudo é uma escolha, né? Isso. Faça a escolha. Então, agora, assim, não sei se você acabou, Wilson. Você entendeu. Ok. Aí, voltando. Entrou, porém, Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, o qual era do número dos 12. Vocês acham que o Cristo, quando ele convidou os 12, ele convidou 12 encarnados e mais nenhum desencarnado? Então, vamos ampliar o trabalho do Cristo. Cristo trabalhou para os encarnados e os desencarnados. Então, o obsessor de Judas, ou os obsessores, eles também aprenderam? Poderiam aprender? Sim. Mas Judas só obedeceu porque ele não aproveitou as lições do Cristo. Ele aceitou. A tal ponto ele aceitou que ele entrou no corpo dele, ou seja, como se fosse uma só pessoa, porque Judas, durante muitos anos, ou milhares de anos, estava aceitando as mesmas sugestões desses obsessores. Hoje, quem assistiu, quem participou do estudo da manhã, lembra que eu estou chegando à conclusão de que o problema mais sério para a gente se ligar ao mundo espiritual é o apego ao mundo material. E Judas aceitou aquilo por causa de quê? Pegou a matéria, né? Dinheiro. Dinheiro. Dinheiro, lembra? Então, isso significa que, ao longo do tempo, Judas dava mais atenção às coisas materiais do que às coisas espirituais. Logo, ele estava tão acostumado com isso que, quando lhe ofereceram dinheiro, ele aceitou. Thales, O culpado... Sim, pode falar. e se ele não aceitasse?
o dinheiro, se ele tivesse se modificado, algum outro teria que agir dessa forma? Como teria sido? Por exemplo, se ele não traísse, provavelmente eles pegariam Cristo de alguma maneira, mesmo sem um dos 12 apóstolos. Se Pôncio Pilatos falasse, esse homem é inocente, eu não aceito, provavelmente ele seria crucificado junto com Cristo. E teria sido uma grande rebelião naquele momento. Então, todos foram convidados e testados naquilo em que eles mais deviam. E a criatividade do Criador, ela é impossível de nós entendermos o que aconteceria. Porque os planos são vários, A, B, C, D, E, F, em vários níveis. Se alguém não aceitasse, ali outro seria convidado a passar pela situação, ou aconteceria da mesma forma. Hoje cedo a gente leu lá, né? Cristo não foi preso porque não era a hora dele. O próprio, quando chegasse ele novamente no outro dia lá no templo, os guardas o prenderiam, por exemplo, sem a necessidade de qualquer um deles lá. Nem usar. Eu estava falando sobre... vocês acham que só Judas é culpado ou tinha espíritos desencarnados que também tiveram que passar pelas provas que Judas passou? Eles também, porque eles estavam fazendo parte. Então, não foi só o Judas, foi um conjunto de espíritos que fez isso. E esses espíritos passaram por situações similares. É que a gente recebe o nome dos encarnados, no caso de Judas, né? Okay? Mas o Judas se arrependeu, ele reencarnou como Joana d'Arc. Quanto tempo depois, Carlos? Joana d'Arc é do século XII, XIII, se eu não estou enganado. Dá uma olhada aqui. Seria 1.300 anos aproximadamente. Século XV, 1.500 anos depois, para resgatar a dívida. Até lá ele reencarnou várias vezes, foi se preparando. Ele Provavelmente, não ficou aguardando esse tempo todo, ele teve outras, né? não, teve outros. Muito provavelmente ele fez muito bem para a sociedade, ele ajudou muita gente. Ele foi se preparando, se fortalecendo para poder passar pela prova. Deus aproveita tudo, tudo, tudo. Judas não era a pessoa má. Ele era um espírito nobre, cheio de bondade. Ele tinha intenções diferentes apenas, que ele não tinha maturidade para entender a missão do Cristo. Mas era um espírito nobre e ajudou muita gente nas suas várias encarnações. E aí ele veio para poder ser traído por um povo todo, que ele foi traído pela França. O povo que a Joana d'Arc salvou da mão dos ingleses, quando resolveram os ingleses falar, tá bom, nós aceitamos as condições desde que Joana d'Arc seja queimada na fogueira. Aí o Delfim francês aceitou, o rei francês e todo o povo com ele, né? E aí foi esse sentimento de traição. Ele estava numa situação muito difícil, a tal ponto de que ele quase a Joana d'Arc fala, ela fala que não tinha tido as visões e ela ia fazer a declaração que os bispos ingleses pediram. Mas o mentor espiritual falou para ela ter coragem, para ela suportar até o fim, e aí sim ela suportou até o fim. Uma situação bastante complexa, muito difícil, mas nada mais mostra o amor de Deus por nós do que uma situação como essa, em que o traidor do próprio Cristo se regenerou e se tornou uma santa. Agora, você imagina se acreditasse em reencarnação na Igreja Católica e os católicos descobrissem que eles santificaram Judas.
que ela virou santa? É? Hã? Não sabia que ela virou santa. Joana d'Arc foi santificada. Né? Demorou, mas ela foi. Santificada Joana e Renato foi, massacram ainda o João Paulo, Judas. João Paulo II? Não, Quem que papa? a beatificação foi o Papa Pio X Pio X? e o Bento XV. Bento XV, foi o Papa Bento XV que canonizou, 16 de maio de 1920, século XX. Ela foi canonizada e virou Santa Joana d'Arc. A igreja queima os santos dela. Vamos terminar o nosso. Estou começando a entrar num caminho de ironia grave. De brincadeira, cara. Vamos terminar aqui. Não, mas vocês imaginam, né? Um dia isso vem tudo à tona. E aí nós vamos enxergar a realidade, que hoje nós podemos enxergar. Entendamos a grande responsabilidade que nós espíritas temos com o conhecimento que nós adquirimos em relação ao auxílio aos nossos irmãos. E começa do nosso lado, começa na nossa casa. Não importa o que aconteça aí na nossa casa, mas é ali que eu tenho que começar o processo de redenção, nos suportarmos uns aos outros. Isso fala amarmos, né? Então, vamos colocar suportarmos, a gente já está amando. Suportando, vamos aprendendo a amar, ter empatia e vamos crescendo espiritualmente. Algum comentário antes de finalizarmos? Você está embaçado. Hã? Você está muito embaçado hoje. Eu achei que o embaçado é porque ela estava vendo minha aura. Também achei. Quando a gente conversa com o espírito, a gente nunca sabe o que vem. Estava embaçado mesmo, viu? Hã? Embaçado mesmo. Estava embaçado. A senhora não sabe, né? Nessa idade, não enxerga direito. Ah, que isso? Eu uso óculos. Não, eu não conserto as coisas, não, tá? Conserta sim. Então tá, então conserta. Só está falando. E a senhora sabe que já tem aquela missão. Toda vez que a senhora entra no estudo e fala assim, boa tarde, bom dia, estou encarnado, tá? Pra gente saber o que está acontecendo. Ai, que horror, gente. Então, Maria Zélia, eu tenho certeza, todo mundo aqui acabou de mandar para a senhora tanta vibração de amor, de carinho, que a senhora está aqui conosco, com essa boa vontade, nessa idade da senhora. Deus abençoe a senhora, Dona Beth, Dona Maria Ângela, que são as nossas matriarcas. Vocês aqui enchem o nosso estudo de amor, de carinho, de boas vibrações, e todas as mulheres que participam, porque o sentimento de vocês é bem mais elevado. Nossa senhora, está tão romântico. Então, eu agradeço em nome Jesus, que Deus te abençoe por essas palavras, né, Maria? Maria? Os amigos espirituais do grupo pediram para falar, para vocês entenderem que o trabalho materno, o trabalho de amor, de carinho, é fundamental no auxílio aos bons espíritos. Então, vamos terminar com a oração do Wilson. Se o senhor puder. Ok, vamos sim. Mestre Jesus, Filho de Deus Pai Todo-Poderoso, gratidão por mais um momento de estudo em Sua Palavra, para que possamos compreender o verdadeiro sentido da vida. Que façam essas palavras nos penetrar e transformem-as em ações no nosso dia a dia, para que não sejamos só ouvintes e podemos levar a palavra, o seu amor, aos necessitados, aos que precisam ouvi-la, aos nossos amigos e inimigos. Gratidão, Senhor, por termos um lugar para descansar, por ter uma cama para dormir, para que possamos deixar
todas as lições aprendidas hoje e começar amanhã com uma energia renovada. Gratidão por esse momento de estudo. Que o Senhor nos abençoe a todos deste grupo, a todos os necessitados, a todos os que precisam da sua luz. Em teu nome, Jesus Cristo, que seja feito a vontade do Pai. Obrigado, Senhor. Que assim seja. Que maravilha. Beleza. Boa noite, boa semana. Boa noite, até quarta, até sexta, até domingo. Fomos. Tchau. Boa Tchau, noite. tchau.